Olá, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Anexados. Esse é o nosso 6º episódio e hoje aqui eu estou com uma pessoa que, claro, assim como todos os convidados que passam por aqui, eu não vou correr nenhum risco de deixar as perguntas, né, e daí vir da minha cabeça. Então a gente já traz aqui nosso roteiro, deixa tudo pronto. Pra não perder nada, né? Pra gente conseguir o máximo que a gente puder desse entrevistado. E hoje aqui, não quero me arriscar, então já fiz até uma colinha aqui, tá? Hoje a conversa é com uma mulher que transformou a própria dor em propósito. E ela é terapeuta, psicanalista clínica e autora do livro Além da Dor. É isso mesmo, pessoal. Eu já recebi o meu aqui, mas vou até deixar aí de disposição pra vocês durante o programa. E a Iáscola Provete, seja muito bem-vinda. Ela é uma ponte para as mulheres que buscam mesmo se reconectar com a sua essência e com as curas, e curar, né, feridas emocionais. Então, seja muito bem-vinda. E para começar, eu quero que o público te conheça do seu jeito, Iáscola. Conta para o pessoal. Muito obrigada. Iáscola Provete, eu moro há 20 anos no Canadá. Sou brasileira, mas imigrei para o Canadá em 2004. Uhum. Me formei terapeuta especialista para mulheres, me formei psicanalista clínica e agora me formei neuropsicoterapeuta, que trabalha a neurociência junto com a fé para trazer a cura para as pessoas. Sim. Iáscola é uma pessoa cheia de fé, avó, mãe, uma pessoa sempre em busca de autoconhecimento, sempre em busca de estar melhor cada vez mais. Sim. E hoje ponte para as muitas mulheres, trazendo informação, trazendo cura, trazendo, às vezes, o que a mulher ela não tem, apoio emocional, ela não tem aquela rede que ela acha que ela vai encontrar. Então, hoje, esse é meu trabalho. Nossa, incrível. É um assunto, pessoal, acho que eu não consigo trazer dados assim, né, nítidos para vocês, mas em toda a minha rede familiar, assim, acho que a cada 10 mulheres aí, 8, não sei. 8 sofrem. 8 sofrem, né? Eu já ouvi muito, porque é um número absurdo. Absurdo. Né? Então, assim, é um conteúdo que vale muito a pena você compartilhar, tá, pessoal? Então, compartilha. Aqui no Spotify também vai ficar disponível, quanto no YouTube, tá bom? E aí, eu queria entender assim, vamos começar já, porque eu já trouxe tudo aqui no gatilho, tá, pessoal? E eu queria entender o que te fez transformar toda aquela dor em um livro e não em silêncio, você guardar. Porque o que acontece muito hoje é isso, as pessoas guardam. Eu queria entender o que fez você transformar isso no livro Além da Dor. Eu acredito que quando eu compreendi que toda aquela dor ela tinha um propósito muito maior, que eu não poderia ficar com ela só para mim. Porque eu havia me curado, então eu precisava levar a cura para outras mulheres. E se eu tivesse pego toda essa história, colocada numa gaveta e tivesse me silenciado, eu teria ficado mais doente ainda e não teria vivido o propósito, porque não foi por acaso que eu passei toda aquela dor. Teve um propósito muito maior. E eu pedi muito a Deus, eu sou uma pessoa muito crente a Deus, e eu pedi muito a Deus, me mostra o meu propósito. E quando ele me mostrou os cursos que eu deveria fazer, que é o terapeuta especialista para mulheres, psicanálise, para eu ir me curando, eu entendi. É para eu ser ponte para outras mulheres. Então, eu não posso me silenciar. E foi muito quando eu comecei, quando eu terminei, principalmente o terapeuta especialista para mulheres, que você entra nesse universo feminino, assim, de cabeça, eu compreendi que eu precisava ser ponte. E todas as dores, todas as mulheres que chegavam até a mim, elas tinham, assim, ó, de cada 10 mulheres, 8 tinham as mesmas dores. É a dor do relacionamento, é a dor do abandono, é a ferida da humilhação. São várias dores que todas se conectavam com a mesma. É como se fosse um emaranhado. Todas as mulheres se conectam. E ali eu entendi, eu não posso deixar essa história presa numa gaveta. Essa história, ela é do mundo hoje em dia. Ela precisa chegar no maior número de mulheres possível. Para quê? Para que eu analise o meu relacionamento, para que eu analise a minha vida, para que eu não aceite migalhas, para que eu tenha minha autoestima elevada, para que eu consiga falar não, para que eu consiga colocar barreiras. E não é só em relacionamento, não. Eu sempre falo, é na família inteira, não é só relacionamento. Não é só o amoroso, né? Não é só relacionamento amoroso, é com amigos, é no trabalho, é em casa, é com os filhos. Você tem que colocar uma barreira com todo mundo. Não adianta eu estar no meu relacionamento amoroso maravilhoso e eu não colocar uma barreira com a minha família, por exemplo. Porque muito triste, depois que eu comecei a atender muitas mulheres, uma
coisa que veio muito à tona para mim é o quão abusivos são as famílias. O quão as famílias não dão apoio às mulheres. Então, se eu tenho essa maturidade emocional, se eu tenho essa autoestima elevada, ninguém vai falar para mim o que eu devo ou não fazer. Eu vou saber falar não na hora certa, eu vou saber colocar limites e eu vou saber do meu poder. Eu vou saber me impor. Então, foi por isso. Eu acho que toda essa história aconteceu porque tinha um propósito muito maior para eu poder viver. Com certeza tinha. O livro ele foi lançado no mês passado, né, no dia 7. Exato, no dia 2 de novembro ele foi lançado no Canadá e mais em 13 países. Porque ele está na Amazon, no exterior, e agora no dia 15 de novembro a gente lança ele aqui no Brasil e no dia 19 eu lanço ele em Gramado. Legal, muito bom. E essa parte que você falou um pouco sobre buscar toda a parte de cursos, né, que volta mesmo para o feminino, né? E quando você buscou esses cursos, você entendeu que, não, olha, entendi, fiz esses cursos, e aí você falou, preciso transbordar com isso. Exatamente. Você chegou a não pensar em escrever esse livro? A gente pensa, Como né? que foi? A gente pensa, por quê? Porque o livro é eu me desnudar. É eu abrir a minha vida para outras pessoas. E querendo ou não, é envolvendo outras pessoas também. Mas eu entendi que o propósito era muito maior. Era a minha história. E a minha história, ela tem que conectar com as pessoas que eu vou curar. Por quê? Porque a mulher que vai chegar até a mim para fazer terapia, por exemplo, para fazer uma mentoria, ela sabe que eu passei por aquilo. Então, eu falo para ela, eu sei o que você está vivendo. E eu sei de verdade. Não é igual aquela pessoa que ela faz, a terapeuta, por exemplo, ela vai falar para a mulher, eu sei o que você está passando. Mas ela nunca passou por uma traição, nunca passou por um divórcio, uma pessoa nunca passou por um luto. Então, ela sabe a técnica, mas ela não sabe a vivência. Eu sei o que a pessoa está passando. E muitas vezes, quando a mulher chega até a mim, é exatamente isso. Eu falo, pega na minha mão. Eu sei o caminho. Eu sei que agora está doendo, eu sei que agora é muito difícil, você não está conseguindo enxergar, porque eu já estive nesse lugar, eu sei o quanto doeu, eu sei o quanto foi difícil eu sair desse buraco de dor, eu sei, mas eu te garanto que tem uma luz lá no fundo, tem uma luz. Então, dá a mão para mim, que a gente vai conseguir chegar até lá. É muito difícil para as pessoas compreenderem, porque quando você está naquela dor absurda, a pessoa vai falar assim, não, o que ela está falando é balela, isso não vai acontecer, eu nunca vou sair. Eu também achava que eu nunca ia sair daquela dor. Eu achava que eu estava condenada a viver na dor. Mas aí você começa a estudar e você começa a compreender que a dor, ela é uma mensageira. Ela quer te mostrar alguma coisa. Incômodo ali, né? Exatamente, as feridas emocionais que a gente chama. Sim. Por quê? Porque o divórcio não foi a dor. O divórcio foi o gatilho para toda aquela dor que eu já tinha ela há muitos anos vir à tona. Sim. Então o divórcio foi só o gatilho, ele não foi a dor. A culpa não foi do divórcio. A culpa foi de todas as feridas emocionais que eu já tinha e que você só vai colocando debaixo do tapete. Você vai só colocando debaixo do tapete. Você não vai curando ao longo dos anos. Aí acontece alguma coisa que é o que a gente fala, é a gota que vai transbordar o copo. Sim. Então foi exatamente isso. E essa parte que você falou sobre as feridas emocionais, esse terremoto emocional que você viveu, que muitas passam hoje, geralmente fica em silêncio, elas guardam, né, e tentam buscar apoio familiar, onde tudo é normal, passa, isso amanhã passa, né, tudo se resolve. Eu queria saber, assim, pra você, o que não foi mais um dia como esse, sabe, de amanhã passa, e que levou você a essa virada de chave, realmente, de não, isso é o basta, né, realmente um basta. Eu acho que a minha virada de chave foi não receber apoio de ninguém. O único apoio que eu tive foi dos meus filhos. Eu não tive apoio de família. Muito pelo contrário, a família era aquela assim, foi você que buscou isso. Então, acho que a virada de chave foi essa. Quando eu me vi sozinha no vale, que eu falo vale da sombra, quando você se vê sozinha no vale da sombra, você tem duas escolhas. Ou você fica ali e você morre internamente, ou você pega impulso para você poder levantar. Então, acho que essa virada de chave foi, bom, eu estou aqui sozinha, eu tenho uma escolha. Ou eu
agarro nessa dor, que é a única coisa que eu tenho para viver, e me vitimizo, fico aqui coitadinha de mim, eu fico aqui... Por quê? Porque quando eu tô coitadinha de mim, todo mundo me olha, todo mundo fica com piedade, ou eu mudo completamente e falo, não sou vítima de nada. Tudo que aconteceu não é para eu ser vítima. É para eu olhar para dentro de mim, para eu curar as minhas dores e para eu ver o que eu posso fazer com isso. É a famosa, me dá limão que eu não vou fazer, eu vou fazer uma caipirinha, né? Limonada não, chega de limonada. Vou fazer uma caipirinha e pronto. Então, assim, é aquela coisa, o que eu vou fazer com isso? Sim. Tem uma frase no meu livro que eu gosto muito, que a hora que eu parei de perguntar por que isso aconteceu e passei a perguntar para que isso aconteceu, ali foi a virada de chave. Para quê? Eu sentei e comecei a escrever. Para que isso aconteceu? E aí você começa a escrever, que foi a minha escrita terapêutica na época, e você começa, tá bom, aconteceu para isso, aconteceu para isso, para isso. E aí você tem uma virada de chave. Porque é muito fácil ficar na vitimização. Sim. É muito mais confortável você ser vítima. Porque as pessoas, elas olham mais para você, você é visto. E o ser humano, ele fica nessa dor, porque ele quer ser visto, ele quer ser o coitadinho. Então, a virada de chave foi exatamente essa. Eu não queria mais ser vítima. Eu queria ser dona da minha própria história. Incrível, isso mesmo. Eu acho que você até trouxe essa palavra aí, eu não recebi apoio. Acho que essa foi... E muitas mulheres não recebem. Ao longo do que eu comecei a atender as mulheres, eu fui percebendo o quão abusivos são as famílias. As famílias, elas não apoiam, no meu livro eu falo isso, muitas mulheres, elas não saem de relacionamentos abusivos, relacionamentos falidos, porque elas têm dependência financeira 100%, que era o meu caso, eu era 100% dependente financeiramente, ou você não tem apoio da família. As famílias, elas não querem a mulher com filho, elas não querem aquela mulher que ela volta para dentro de casa. Muitas mães, elas falam, você casou, você tem que ficar junto com seu marido até o fim, até morrer. E principalmente na minha geração, é aquela, você aceita o que aconteceu com você. Sim. Então, acho que essa virada de chave eu sou dona da minha própria história. E eu vou contar uma nova história, né? Eu vou escrever uma nova história. A partir de hoje, eu vou escrever uma nova história. Isso tudo que aconteceu não me define. Porque isso tudo que aconteceu não sou eu. Eu não sou essa pessoa que me jogou no abismo, eu não sou essa dor. Essa dor não sou eu. Essa dor toda, ela não pode me definir. Quem sou eu na minha essência? Aí começa essa busca, autoconhecimento. Quem sou eu? O que eu gosto? Por quê? Eu fiquei 25 anos casada. Então, durante 25 anos, você vive para a família, você come o que a família quer comer, você faz os passeios que a família quer fazer, é tudo em prol da família. Quando eu saí do casamento, eu tive que me redescobrir. Quem era eu? O que eu gostava? Eu gostava de ficar sozinha, eu gostava de comer o quê? Qual que era a cor que eu gostava? Onde que eu gostava de ir? Sim. É uma descoberta, mas quando essa essência ela vem à tona, você fala, uau, que mulher incrível que eu sou. Que incrível, de verdade. Eu acho que essa fase também de se redescobrir, né, dos gostos, assim... É a melhor coisa, porque você sai daquele papel de mãe, de esposa, e você é você. Eu pergunto muito para as minhas pacientes, quem é você? Se você tirar o papel porque você está esposa, você está profissional, você está mãe, você não é. Você é a sua essência. Quem é você? O que você gosta? O que você não gosta? Principalmente o que você não gosta. O que você aceitou durante todo o teu relacionamento em prol da outra pessoa, em prol dos seus filhos. Que não é errado, não é errado. Não. Mas você tem que achar o teu lugar também na família. É um meio termo. Sim. Você não pode viver 100% para sua família, você não pode viver 100% para o seu marido, você tem que viver para você. É aquela assim, ó, você entra no avião, se a máscara cair, você coloca em você primeiro, para depois socorrer o outro. É exatamente isso. Se você não olhar para você e se você não se socorrer primeiro, você não consegue ajudar o outro. Você não consegue apoiar o outro. Então é exatamente isso. Nossa, realmente. Vocês estão ouvindo, né? Tá indo alguns ouvindo aí, já insights. deixa no comentário. Entra no perfil dela do Instagram, gente, porque olha, isso aqui é só o começo, tá? A gente tá aqui só no comecinho. E assim, você comentou sobre 25 anos de casada.
Certo. Uhum. A gente não tá falando de relacionamento de pouco tempo. A gente Não, tá não é falando de 25 dias. Não é. E assim, 25 anos. Em que momento que você reparou que, tipo assim, eu estou em um relacionamento abusivo? Eu só soube que o meu relacionamento era abusivo quando eu saí dele. Porque quando você está no relacionamento abusivo, você não percebe. Porque tudo aquilo é normal. E igual eu falei, quando você vai reclamar com alguém da família, a família vai falar, ora para Deus, Deus Sim. vai mudar ele. Não, é o jeito dele. Não, é o temperamento. E não é o temperamento. E hoje eu falo no livro alguns abusos que eu sofri, mas uma coisa que as mulheres elas têm que entender é que o abuso, ele é muito sutil às vezes. Ele é um abuso velado e você não percebe. Você não percebe que a pessoa está fazendo abuso com você. Eu só percebi quando eu saí do relacionamento e eu comecei a estudar. Porque aí você começa a estudar comportamento humano, você começa a estudar sobre feridas emocionais. Aí você fala, mas espera aí, tudo isso que eu vivi foi um abuso. Porque eu casei com 18 anos de idade. Então você não tem parâmetro para você saber se aquilo é um abuso ou não. E uma coisa muito importante que hoje em dia eu percebo, as mulheres, elas aceitam o abuso, por quê? Porque elas são abusadas dentro da própria família, pelo pai, pelo irmão, pelo tio, pelo primo. É aquela brincadeira sem graça, é aquele desmerecimento da mulher, é rebaixar você, tudo isso é abuso. Então, quando você cai no relacionamento que a pessoa ela faz a mesma coisa com você, na sua mente aquilo é normal. Sim. Na sua mente, aquilo é assim, bom, meu pai fazia isso, por que ele não vai fazer? O meu pai, que é meu pai, fazia, por que essa pessoa não vai fazer? O teu inconsciente, ele não processa que aquilo é abuso. Ele processa como, não, é a vida, então vamos levando. Então, as pessoas, elas não percebem que elas estão num relacionamento abusivo. E às vezes pode ser assim, ó, uma palavra que a pessoa fala. É abuso. Tem várias formas, né? Tem várias formas de abuso. Não é só a pessoa. Claro que tem abusos que são exacerbados e a gente não pode deixar de falar desses abusos. Sim. Mas os outros abusos mais pequenos é a pessoa não deixar você trabalhar, é a pessoa te prender financeiramente. É a pessoa. Eu ouvi muito no meu casamento, durante 25 anos, eu ouvia muito, mas eu nem gostava de você quando eu casei. Eu casei com você porque você era uma menina boa. Aí você leva essa ferida e você se questiona, mas será que a pessoa ela nunca gostou de mim mesmo? Ou será que ela aprendeu a gostar? E aí você começa a se questionar você mesma. Você começa a se questionar quem você é? Por que você aceita tanta migalha? Por que você aceitou aquele relacionamento daquela maneira? E aí você só percebe quando você sai desse relacionamento. Enquanto você está no relacionamento, é muito difícil você ver o abuso. Muito difícil. É que acaba que nada incomoda, porque foi o que você comentou, vem muito da criação, da família, então tudo era tão normal. Exatamente. Que você não tem esse viés para, nossa, isso Não, aqui é diferente. A gente não pensa, você fala assim, não, espera aí, isso aqui é diferente. Por quê? Porque lá na minha família eu vivia a mesma coisa. Sim. Na família você vive a mesma coisa. Aí você entra no relacionamento, você não tem um parâmetro para falar assim, não, mas peraí, meu pai me tratava bem, esse aqui tá me tratando mal. Tem algumas famílias que não, tem algumas famílias que as mulheres, elas são muito bem recebidas na família, aí elas conseguem ter um parâmetro e elas conseguem sair do relacionamento muito mais fácil. Mas no meu caso, eu era 100% dependente da outra pessoa, 100%. Eu falava assim, se oxigênio pagar amanhã, eu vou morrer, porque eu não tenho como. Paga para respirar amanhã? Não tem como, porque eu não tenho como pagar. Nossa. E era uma dependência, e depois que eu saí do relacionamento, que eu compreendi também. Era um apego emocional muito grande, porque eu achava que aquela pessoa era a única pessoa que existia no mundo. Sim. Porque você tem 18 anos, você não tem nenhum parâmetro para você comparar. Eu não tinha tido nenhum outro relacionamento. Para eu falar, não, o outro fazia isso, esse daqui faz assim. Não tinha assim, uma comparação. A minha única comparação era o que eu tinha na minha casa, como filha e irmã, e o que eu tenho nesse relacionamento. Era a única comparação que eu tinha. Nossa. E essa busca que você teve por estudar, assim que
né, finalizou Uhum. esse relacionamento. Veio de alguém ou você, durante o relacionamento, você já se questionava e você foi atrás? Como foi isso, essa busca por informação? Nunca me questionei. No meu relacionamento, eu assim, sabe aquela coisa, vai fluindo, você Uhum. vai conforme o rio, É. o fluxo da Nossa. água vai, você vai junto. Eu nunca me questionei absolutamente nada. Quando eu saí do relacionamento, a minha dor era muito grande. Eu falo assim, as minhas células doíam, meus poros doíam. Era uma dor absurda, absurda, absurda. Eu não consigo nem expressar o quanto doía. E aquilo tinha que acabar, porque eu não estava aguentando mais a dor. Tinha que acabar. E eu comecei a buscar qualquer coisa. As pessoas falavam assim para mim, Ascla, tem uma terapia de não sei o quê, lá no Amazonas. Vamos lá na Amazônia que eu vou fazer essa terapia. Sim. E Ascla, tem um negócio assim, assim, assim. Vamos lá que eu vou fazer. E foi assim que eu comecei, tranquilamente. Porque eu precisava entender a dor e eu precisava fazer aquela dor acabar. Aí eu pedia muito a Deus um propósito. Eu falava, tudo isso tem que ter um propósito. Não é por nada que tudo isso aconteceu. E ironicamente, passando no feed nas redes sociais, eu encontrei uma pessoa que ia fazer uma série de lives de um curso terapeuta especialista para mulheres. E eu me inscrevi nesse curso. Foi aí que eu comecei a minha busca pelo autoconhecimento. Porque eu comecei a fazer esse curso e eu comecei a me entender. Eu comecei a entender as minhas feridas. E eu comecei a entender de onde que vinha. Porque tudo que a gente passa hoje é o que você passou lá na tua infância. Você traz toda a dor para a sua vida adulta. Dos seus 0 a 7 anos é que você está sendo moldado como que você vai reagir na sua vida adulta. Então, quando eu comecei a entender isso e quando eu comecei a entender que o divórcio não era o culpado, que o divórcio foi o gatilho para aquelas dores que estavam todas escondidas vir à tona, aí eu falei, não, eu preciso ir mais além. Eu preciso compreender mais ainda. Aí eu fui fazer psicanálise. Aí eu entrei na psicanálise, aí eu compreendi muita coisa. E aí veio assim, ó, uma luz muito grande de eu compreender o outro também. De eu compreender também a dor. O outro me feriu, mas o outro também tem dor. Então, eu não podia pegar a minha dor e fazer palco dela e achar que só eu estava sofrendo. Porque o outro também estava sofrendo. Sim. Aí muda a chave. Porque aí você tem uma empatia pelo outro também. Por quê? Porque o outro também teve as dores de infância dele, teve as coisas que ele não conseguiu ressignificar e ele traz para o relacionamento. Toda pessoa ferida, ela fere. Toda pessoa ferida, ela vai ferir. Aí eu fui fazer a psicanálise, fui compreendendo a minha dor e fui me curando aos poucos. As coisas foram assim, ó. Foi tão leve, foi tão leve que foi curando, mas aí eu queria buscar mais ainda. Nossa. Queria buscar mais ainda, aí eu fui fazer uma especialização em traumas, que eu sou apaixonada, assim, apaixonada em traumas. Fui fazer uma especialização em traumas e depois eu fui fazer uma especialização em neuropsicoterapia, para aliar a neurociência com a terapia. E aí você vai entendendo que tudo é escolha. Eu escolho sofrer, eu escolho ficar na dor. E quando eu escolho sofrer, eu não vou evoluir. Aí o que eu decidi? Me escolher. Aí eu falei, não, a partir de hoje eu me escolho. Eu sou minha prioridade. Porque se eu não me escolher, ninguém vai vir me resgatar. Tem uma parte do meu livro que eu falo, ou teve uma hora que eu compreendi assim, ó, ou eu me resgatava, ou eu me perdia de vez. E se eu me perdesse de vez, ninguém iria me resgatar. E eu entendi que ninguém iria me salvar. Eu estava assim, ó, num oceano cheio de tubarões, num bote inflável, olhando todos aqueles tubarões e falando, como que eu vou sair daqui? Aí foi ali que eu compreendi. Eu falei, eu preciso sair daqui. E eu preciso vir resgatando as minhas partes. Eu preciso resgatar a minha criança interior. Eu preciso resgatar a minha adolescente, que ela está sofrida. Eu preciso resgatar a minha jovem adulta que sofreu. Eu vim resgatando todas as minhas partes e integrando todas as minhas partes. E quando você integra todas as suas partes, você fala, gente, que potência que eu sou. Eu sou a mulher. Eu sou inteira. Aí você consegue entender. Tudo teve um propósito. Para eu ser ponte para essas mulheres e para eu ajudar essas mulheres a resgatar as partes delas também.
Sim, que a gente vai se fragmentando. Completamente. Porque durante toda a nossa vida, você vai passando por dores. Sim. Ninguém está ileso de passar por dor. Você passa por bullying na escola, você passa por relacionamento ruim, você passa por bullying dentro da família, você vai passando. E amizades abusivas, trabalho, tudo isso você vai passando. E a gente vai fazendo lutos durante toda a nossa vida também, porque você sai de um trabalho é um luto, você deixa um relacionamento é um luto, você deixa a família é um outro luto, você vai passando por lutos e você vai se desfragmentando. Quando você chega na vida adulta, você fala, mas espera aí, aquela dor que eu passei quando eu tinha 6 anos de idade, por que eu estou tendo um gatilho agora? Aquela dor que eu passei quando eu tinha 13 anos de idade, por que eu estou tendo um gatilho agora? E aí você vai entendendo que você foi deixando as tuas partes. Cada vez que acontecia alguma coisa na sua vida, na tua infância, na sua adolescência, aquilo que aconteceu, você deixou uma parte tua ali. Aí você vai seguindo. Por quê? Porque a gente vai seguindo o fluxo da vida, né? Aí você vira adulta, você vai deixando as suas partes também. Quando você chega numa certa idade, na vida adulta, você tem que ir resgatando. Eu tenho que ir lá na minha criança interior e falar para ela, olha, agora sou eu que tomo conta. Vem cá, eu vou te acolher. Você não foi acolhida pelo teu pai, você não foi acolhida pela sua mãe, vem que eu te acolho. Você tem que ir lá na sua adolescente, pegar ela e falar, vem cá, eu te acolho. Vou pegar você no colo. Você tem que ir lá na sua jovem, adulta, e acolher ela também. E você integra todas as suas partes. Aí você está uma pessoa inteira. No final é você por você, né? A gente está sozinho nesse mundo, né? A gente nasce sozinho, a gente morre sozinho. É você por você. Você tem algumas ajudas ao longo da vida. Isso é inevitável. Relacionamento, amigos, é inevitável. E é ótimo você ter esse apoio. Excelente. Mas não é todo mundo que vai te apoiar. Não é todo mundo que vai estar do seu lado. Algumas pessoas, elas vão te deixando ao longo do caminho. E tá tudo bem. Eu falo que a vida, ela é uma viagem de trem. Você vai indo e tem as estações. As pessoas descem, as pessoas sobem. E a vida é exatamente isso. As pessoas, elas entram na sua vida. Quando ela não tem mais uma utilidade na sua vida para te ensinar mais nada, ela vai embora. E acabou. Não, tá tudo bem, não tem problema. E aí você vai seguindo a sua vida até você chegar na sua reta final. Mas ao longo dessa vida, o que você vai fazer com ela? Como que você vai se tratar? Como que você vai cuidar de você? Porque ninguém vai vir cuidar de você. E isso foi muito duro, assim, quando eu entendi que ninguém ia me salvar, aquilo foi, assim, uma dor, eu acho que foi uma outra dor. Eu falo, mas espera aí, ninguém vai vir me salvar se eu não me salvar. Aí você fala, tá, peraí, então eu preciso me resgatar. Mas aí você descobre uma potência tão grande, mas tão grande, que você fala, nossa, eu tinha essa potência e eu não sabia? Falaram que eu não era nada, falaram que eu não tinha validade, falaram que eu não seria capaz, falaram que eu não poderia fazer isso, mas eu posso. E é isso que eu acho que traz muito medo para as mulheres. Porque as pessoas falam, não, você nunca vai ser capaz de fazer isso. Ah, você vai fazer isso daqui? Não, faz não perca nem seu tempo. E aí você vai invalidando aquilo que você tem um sonho, por exemplo. Sim. As pessoas vão tirando tudo isso de você. E você vai se desfragmentando. Então, quando você chega e você une todas essas partes, você fala, meu Deus, eu tenho uma potência que nem eu sabia. E foi o que aconteceu comigo. Que incrível mesmo. Eu fico até sem palavras, porque assim, ela traz todas as palavras aqui pra gente, mas a gente não, acho que nem respeita o tempo do luto, quando a gente, né, tem, por exemplo, sai de um trabalho ali, que a gente fala, nossa, já tem que ir atrás de outro, porque, né, tudo é tão rápido, né, a gente tem que ir atrás de outro emprego rápido, porque a gente pensa ali na condição da casa, aquela amizade acabou, foi porque, parou de mandar mensagem e foi se distanciando e acabou e não viveu aquilo também, então a gente não costuma viver, né? Esse momento. E são lutos, tudo é luto. As pessoas acham que luto é só a pessoa que você perdeu, o ente querido, o amigo querido, mas não é, tudo é luto. Você saiu de um trabalho, você foi mandado embora sem esperar, é um luto. Aquele relacionamento que a pessoa foi embora sem dar nenhuma satisfação, é um luto. Aquela família que você não tem mais contato, é um luto. Aquele amigo que você não tem mais contato, tudo é um luto. Sim. E segundo a ciência, que já é comprovado, o divórcio, ele é o segundo pior luto da vida do ser humano.
Com uma traição, ele é muito pior. Então, a pessoa, ela vive um luto invisível. Porque ninguém dá palco. Porque você tem que seguir, você tem que se mostrar inteira, você tem que se mostrar forte, porque você tem que seguir a vida. Não tem como você parar e falar assim, peraí, vida, deixa eu curar, deixa eu ficar quietinha aqui no meu sofá, com a minha cobertinha aqui de flanela, ficar tomando chocolate quente, assistindo. Uma pipoquinha. Não tem, a vida segue, não tem como. E você tem que seguir. Mas só que ninguém dá palco pro luto do divórcio. Ninguém dá palco. Você tem que fazer o luto da esposa, você faz o luto da mãe, você faz o luto da amiga, da casa que você não vai morar mais, das viagens que você não vai fazer mais. Você tem que fazer o luto financeiro. Você tem que fazer o luto dos amigos que você perde. Tudo você tem que fazer o luto. Às vezes até daquelas roupas que você não pode usar mais porque você não tem condição financeira mais para comprar aquele tipo de roupa. Então, é um luto invisível que as pessoas não dão valor. E a pessoa que ela saiu, a pessoa divorciada, ela tem que viver tudo isso sozinha. Nossa. Ela tem que engolir e ela falar, não, amanhã eu tenho que levantar e tenho que levar a vida. E no meu caso, que eu não tinha independência financeira, eu tinha que buscar um trabalho. Eu tive que buscar um trabalho, eu tive que buscar, o que eu vou fazer agora? Como que eu vou sobreviver? Sim. Era uma coisa que eu questionava muito, assim, eu tenho isso no meu livro, como é que eu vou pagar minhas contas? Como é que eu vou comer? Como é que eu vou fazer as coisas? O que eu faço agora? E isso me impediu durante 7 meses de sair do casamento. Durante 7 meses eu me questionava como que eu ia sobreviver. E aí você fica preso ali achando que você não dá conta, achando que você não vai ser capaz. E durante todo esse tempo, você vai viver nesse luto. Você vai ter que aprender a viver. Porque um dia você vai ter que sair do relacionamento e acabou. Ninguém vai vir trazer flores. Tem uma parte no livro que eu falo assim, ninguém vai vir trazer flores para você. É você por você, sozinha. E nesses momentos que você tinha de pensar, nossa, como eu vou fazer isso? E você chegou a algum momento esquece esse divórcio, vai. Vamos viver a vida. Eu pedi. Durante 7 meses, porque eu descobri uma traição. Aí eu fiquei 7 meses pensando como que eu iria sair daquele casamento, porque eu não tinha dinheiro, eu não tinha condições emocionais, eu não tinha condições financeiras. Aí eu fiquei pensando, como que eu vou sair desse casamento? Mas aí eu ficava assim, mas e se eu continuar nesse casamento? E se eu esquecer tudo? E se eu deixar tudo de lado? Mas você se questiona como pessoa, porque se você deixa tudo... Tem pessoas que perdoam e tudo bem, não tem problema. Você pode perdoar a outra pessoa e tá tudo bem. Só que o perdão ele tem que ser genuíno. Ele tem que ser do fundo da alma. E eu não tinha a menor condição de perdoar do fundo da alma. Não perdoaria. Se for... É que existe muito aquele perdão... né? É aquele perdão que a pessoa fala, eu perdoei, mas ela tá o tempo todo apontando o dedo pro outro. Isso. Tudo que a pessoa faz, tá vendo? Você fez isso, tá vendo? E eu não tinha essa condição de perdoar e falar e esquecer, porque o perdão é você esquecer. O perdão você tem que realmente passar e assim, eu perdoo do fundo da minha alma e agora eu não lembro mais disso. E isso é o perdão genuíno. Se for um perdão conveniente, assim, eu vou perdoar porque eu quero ficar nesse casamento e eu não tenho condições de sair daqui. Eu não tinha essa condição. Mas, durante esses 7 meses, eu pedia. Era tão engraçado que, eu não acreditava que a traição tinha acontecido. Eu não acreditava. Nossa. Eu não queria acreditar. Não é que eu não acreditava, eu não queria acreditar. Sim. Que a traição tinha acontecido, eu não queria acreditar, e eu perguntava para a pessoa, vamos tentar resolver nosso relacionamento? Vamos colocar toda a força para a gente poder resgatar nosso casamento? E a pessoa todas as vezes falava para mim, não, eu quero ser feliz. E uma coisa que eu descobri, isso é uma dica para as mulheres, todo homem que chega e fala que quer ser feliz, ele já tem outra pessoa. Todos. Isso é uma coisa que eu descobri fazendo terapia. Fiquem atentas, mulheres. Fique atenta. O homem, ele fala, eu não quero esse relacionamento porque eu quero ser feliz. Ele tem outra pessoa.
Porque um homem, raramente ele sai de um relacionamento. Ele é muito acomodado. Sim. Os homens são muito mais acomodados do que a mulher. A mulher é que fica inquieta, é que fica, eu quero sair, eu quero uma coisa nova, eu quero viver uma coisa nova. O homem não, o homem fica acomodado. Então, se ele pede, eu quero sair porque eu quero ser feliz. Ele tem outra pessoa. E o meu ex, ele pedia muito, falava, não, eu quero ser feliz, eu não quero esse relacionamento, eu não quero mais isso daqui. E nós estávamos há 25 anos juntos. Então, para mim, durante esses 7 meses, eu ainda tentei. Até que chegou o momento que eu falei, não, eu não preciso, eu não posso me humilhar mais tanto assim. Eu preciso sair desse relacionamento. E foi aí que eu falei, não, eu vou sair com dinheiro, sem dinheiro, sem trabalho, eu vou conseguir. Alguma coisa vai acontecer. Eu vou conseguir. Se eu não conseguir, vou fazer o quê? Falando um pouco de fé até nessa parte, né? Exatamente. E você fala, Deus, me mostra um caminho. Me mostra um caminho. E é uma coisa que eu sempre falava assim, Deus, me mostra um caminho. Me mostra aonde eu tenho que ir, o que eu tenho que fazer. Qual que é o seu propósito para a minha vida? Uma coisa que eu falava muito, assim, que eu falo até hoje, Senhor, eis-me aqui. O que eu até me arrepio. Nós arrepiamos. O que você quer para a minha vida? O que eu tenho que levar para essas mulheres? Qual que é a mensagem que eu tenho que levar para essas mulheres? O que você quer que eu entregue para essas mulheres? Sim. Então, acho que isso muda muito a chave, porque aí você entende, você fala, tá bom, a minha dor aconteceu, minha dor foi real, foi genuína, mas tem um propósito muito maior. E eu não posso ficar apegada ali naquela dor. Eu tenho que ir viver meu propósito. Sim. Eu tenho que ir levar toda a cura para essas mulheres. Eu tenho que ir levar autoconhecimento para essas mulheres. Eu tenho que levar a palavra. Eu sou ponte. Eu falo hoje, eu sou ponte de cura para outras mulheres. E para muitos homens também. Porque muitos homens... Eu tenho paciente homem também. E que eles vêm até a mim porque eles também estão na dor. Porque a gente acha que relacionamento abusivo é só homem com mulher. Não é. Tem muitas mulheres extremamente abusivas. Extremamente. Então, eles vêm até a mim também, porque eles sabem da minha história, e eles falam, me dê uma luz, o que eu faço? Então, eu tenho alguns pacientes homens. Então, assim, é levar a cura para as pessoas. Não é que bom que aconteceu, mas... Olha, que bom que aconteceu. Que bom que aconteceu, tá bom? Porque, olha, assim, a gente chega a ficar até emocionada, se arrepia, porque mulheres, a gente sabe quantas vezes a gente escutou de alguma amiga, de algum familiar. É impressionante. A história se repete, sabe? Então, Então, assim... Que bom que você teve esse olhar de não ser hipócrita e guardar pra você. Exatamente. Sabe, essa hipocrisia do... eu vou guardar aqui pra mim tudo que eu passei. Me curei, estou bem. Vou seguir meu caminho. Vou fazer meu dinheiro. Agora eu vou ser feliz, né? Viajar. Então, assim, que bom que você pensou no próximo. Exatamente. Né? Ainda bem. Que bom que aconteceu e que bom que você pensou. Que bom. Tá vendo? Mas eu agradeço. Hoje em dia eu agradeço. Eu falo, Deus, obrigada. Porque eu era muito submissa. Eu era muito quietinha, muito na minha. A minha filha, ela fala assim, mãe, até a sua voz mudou. Hoje você tem uma potência para falar, você tem autoridade para falar. Antigamente era, isso daqui é azul. Ah, tá bom, pode ser. A gente vai em tal lugar. Ah, tá bom, não tem problema não. A gente vai fazer isso. Ah, tá bom, para mim tá tudo bem. Eu não conseguia falar. É tanto que eu tive um câncer de tireoide, porque eu fui engolindo sapo e eu tive um câncer de tireoide. E que a gente sabe que o emocional, ele é 95% que ele comanda todas as doenças que a gente tem. 5% é de origem genética. 95% é de origem emocional. Então, quando eu tive o câncer da tireoide, eu entendi que eu precisava parar de engolir sapo. Porque se eu continuasse engolindo, eu ia ficar doente de novo. E ali foi assim um começo de virada de chave na minha vida, a partir do câncer. Porque eu entendi que eu preciso falar, eu preciso colocar para fora. Sim. Então, hoje eu falo, Deus, obrigada. Obrigada pelo propósito. Obrigada por ter me tirado daquela zona de conforto. Porque eu não queria sair do casamento. Nunca. Estava confortável. E você, não sei, assim, o câncer foi durante o casamento? Foi durante o casamento. E hoje a gente vê muitos, né, relacionamentos que o marido abandona mesmo nessa fase. Isso é uma outra coisa horrorosa também, porque a maioria dos homens abandona as mulheres na fase da doença. Sim. A maioria deles. Eles não aguentam. Sim.
Meu Deus do céu. Mas o seu não teve nenhuma ligação à traição, a esse Não, porque foi bem fato? antes. Não, foi Ah, bem sim. antes. Eu tinha 37 anos na época. Uhum. A traição, ela aconteceu quando eu tinha 43 anos. Ah, Então, sim. foi bem antes. Mas foi ali, a partir do câncer, que eu comecei a expressar mais. Timidamente, mas Mas como é? expressava mais. Sim. Através de uma psicóloga do hospital, que ela falou para mim, você tem que começar a colocar para fora as tuas emoções. Porque você só está engolindo, engolindo, engolindo. E eu era muito assim. Uhum. Por quê? Porque eu queria agradar o outro. Eu não queria que o outro me abandonasse. E isso é muito comum quando você tem a ferida do abandono. Porque você tem medo que o outro vá embora. Então você fala amém para tudo. Sim. Você aceita qualquer coisa. Porque você tem medo que aquela pessoa vá embora e você vai ficar como? É. E eu tinha muito medo da parte financeira também. Também. E morando num país estrangeiro, eu falei, agora, eu tô aqui sozinha, sem família, sem ninguém. O que eu faço? Então você vai engolindo, você vai engolindo, você vai engolindo. E eu acho que assim, ó, hoje, compreendendo mais e tendo mais estudo, eu acho que eu engoli desde criança. Desde criança. Quando chegou nos meus 37 anos, é que meu organismo não aguentava mais. Nossa. É que o organismo falou, minha filha, vou dar uma pane aqui porque eu não tô dando conta. Tô aguentando muito. Aguentei demais. Então, eu Uhum. acho que foi desde a minha infância, porque quando eu começo a observar tudo o que aconteceu na minha infância, bullying que eu sofri até dentro de casa, bullying que eu sofri na escola, eu sofria bullying até porque eu usava óculos. Não. Eu sofria bullying porque o meu cabelo era de descendência africana. Uhum. Então, assim, eu sofria bullying por causa de tudo. Aí você vai engolindo e você não vai falando, você não vai expressando as suas emoções. Na adolescência, eu comecei a ficar quieta, por quê? Porque aí eu conheci o meu ex-marido e aí você não quer desagradar aquela pessoa. Então você aceita tudo. A pessoa ela faz as coisas com você e você aceita. Aí quando você chega na vida adulta, vem a doença para falar, minha filha, não é assim não. Vamos parar, vamos refletir, vamos ver o que você está fazendo errado e vamos mudar a rota. É isso mesmo. É porque queremos pertencer, né? Exatamente. E aí a gente quer agradar, porque a gente quer estar ali. É. E aí tanta coisa, porque se confunde, por exemplo, até com a timidez, igual você falou. Com certeza. Ai, você começa a ficar quieta pra não desagradar. Exatamente. Ai, você é uma pessoa tímida, né? Muito quieta. Exatamente. E tudo pra caber ali naquele sapato apertado, né? Que a gente fala. Tudo pra pertencer e tudo pra caber. Sim. Porque você não quer... Eu não casei pra poder separar. Não, eu casei para poder ficar junto, eu casei para construir uma família, para ter um lar. É para isso que a gente casa. E aí você não quer perder aquilo. Então você vai aceitando, você vai ficando quieta, cada vez vai ficando pior e a pessoa vai ficando confortável. A pessoa ela vai ficando confortável. Por quê? Ela tenta uma vez, você aceita. Ela tenta uma segunda, você aceita. Aí ela fala, então ela aceita qualquer coisa. Então eu posso falar qualquer coisa que não tem problema. E tudo a culpa é sempre sua. Não, eu estou falando isso porque você fez eu fazer isso. E isso é uma das formas de abuso do abusador. Abuso psicológico. Eu estou fazendo isso porque você é que fez eu fazer. Sim. Você é que me tirou do sério. Tá vendo o que você faz comigo? Eu fiquei assim. É sempre você, nunca é o outro. Eu fiquei assim, eu fiquei exacerbado porque você fez eu reagir dessa maneira. Então, é isso que a gente tem que prestar atenção no relacionamento. A partir do momento... A gente tem várias bandeiras vermelhas, mas a gente não consegue identificar. Sim. Porque a gente fala assim, não, peraí, mas não, ele não está querendo dizer isso. Ele está querendo dizer... ele está estressado hoje. Eu ouço muitas mulheres falando, não, ele está estressado hoje. Sim. Ele não teve um bom dia no trabalho. Ele teve um problema lá no trabalho. Não, mas ele não pode pegar o lixo emocional dele, do trabalho, e trazer para você. O lixo emocional do trabalho, ele fica no portão. Do portão para dentro, ele não pode trazer isso para você. Ele não pode descarregar tudo em você. E é o que acontece. Atualmente é o que acontece. A pessoa ela vai lá, ela tem problema no trabalho, ela vem e descarrega tudo na família. É verdade. Mas lá no trabalho, ela é a pessoa mais maravilhosa do mundo. Se você for falar o que aquela pessoa fez dentro do relacionamento, ninguém acredita. Acontece, né? Ninguém acredita. A pessoa vai falar assim, não, mas ele é uma pessoa maravilhosa. Como assim? Ele vem aqui, ele conversa com todo mundo, ele é agradável. Esse é o abusador. Nossa. E por que você acha que o abuso emocional é tão difícil de reconhecer, Yáscola? É difícil porque a gente foi criada a aceitar tudo.
É difícil porque a gente não vê a bandeira vermelha na hora que ela levanta. A gente sempre está querendo mascarar. A gente sempre está querendo assim, ai, não, é o jeito dele. Ai, vai passar. Ai, vou dar mais uma chance. Porque nós, mulheres, a gente tem muita dependência emocional. A maioria das mulheres tem muita dependência. Uhum. Por quê? Porque lá na nossa infância, a gente não foi acolhida pelo pai. Então, a gente busca esse pai até morrer. A gente vai buscar esse afeto. Sim. E a gente busca esse afeto no companheiro. Então, a gente fica buscando e a gente quer mascarar. Ele fala, não, peraí. Não, ele é assim, ele vai mudar. E a gente tem uma coisa muito ruim, a mulher, que a gente tem a síndrome da Mulher Maravilha. A gente acha que a gente vai salvar todo mundo. Não, comigo vai ser diferente. É a mesma coisa da mulher que ela vai sair com uma pessoa, ela vai relacionar com uma pessoa que foi abusiva com uma outra mulher, por exemplo. Com você vai acontecer a mesma coisa. A pessoa não vai ser diferente. Você vai sair com uma pessoa que bateu numa mulher, por exemplo. Você acha que você não vai ser agredida? Você vai ser agredida. Ele vai fazer a mesma coisa. Mas aí a síndrome da Mulher Maravilha vem e fala, não, comigo vai ser diferente. Porque o meu amor vai salvar ele. Nossa. O amor não salva. A pessoa, ela só salva se ela quiser. Ela só muda se ela quiser. Você não salva ninguém. A minha salvação já é difícil demais para eu querer salvar o outro. Não quero salvar, não é para eu salvar o outro. Então, na primeira bandeira vermelha, as mulheres falam, opa, peraí, eu não aceito isso. Isso eu não posso aceitar. E não aceitar mesmo. Não é esse negócio assim, ele vai mudar. Ele está estressado. Não, ele teve um dia ruim. Não, é não aceitar. Fulano, vem cá. Se possível, conversar com a pessoa. Se possível. Uhum. Vem cá, fulano. Eu me senti assim quando você fez isso. Você pode mudar da próxima vez? Se ele exaltar com você, acabou. Não tem que ficar nesse relacionamento. Você não tem que aceitar. Porque a pessoa, eu sempre falo assim, o tapa, ele não começa no tapa. A pessoa que ela te bate, a pessoa que te dá um tapa, não começou ali. Começou anos atrás. Às vezes com uma palavra, às vezes te rebaixando, às vezes te diminuindo. É assim que começa o relacionamento abusivo. Eu, graças a Deus, eu nunca fui agredida fisicamente, nunca fui agredida. Mas hoje também a ciência já entende que a agressão psicológica é a pior que existe. Porque você se perde de você mesma. Porque quando a pessoa ela fala palavras, isso entra no seu cognitivo e afeta diretamente quem é você. Você passa a não se reconhecer mais. É a mesma coisa uma criança que você fala para ela assim, você não vale nada, você é uma criança ruim, você é uma criança que não vai para frente, você é uma criança que não sabe estudar. A criança, ela não vai ficar com raiva de você, ela vai ficar com raiva dela. E aí ela vai se minando. A mulher é a mesma coisa. Quanto mais aquela pessoa ela for falando para você, não, porque você é ruim, não, porque você não faz nada certo, você não faz nada certo, faz tudo errado, me dá isso aqui que eu vou fazer, essa comida tá muito ruim, olha essa casa que tá toda bagunçada, o que você fez o dia inteiro, que você não fez nada dentro de casa? Aí você vai não se reconhecendo, você vai se minando cada vez mais. Então, na primeira bandeira vermelha, a mulher ela tem que falar que tipo de relacionamento que eu tô. Uma coisa que eu sempre falo para minhas pacientes é assim, se pergunte se você está confortável no teu relacionamento e se você é você mesma ou se você está precisando usar uma máscara. Você está precisando fingir quem você é para você estar nesse relacionamento só para agradar o outro? Não é um relacionamento saudável. Porque às vezes a pessoa fala assim, mas como que eu vou identificar um relacionamento saudável? É aquele em que você é você mesma. Sim. A partir do momento que você usou uma máscara para você fingir e querer agradar a outra pessoa, você não está num relacionamento saudável. Ele é um relacionamento abusivo. Nossa. Anotou aí, né, pessoal? Anotou? Anotaram? Tanta Anote coisa, tudo. anotem tudo. E eu queria, assim, depois que a gente reconhece, né, que tá nesse relacionamento, o que acontece dentro da mulher quando ela decide se escolher? Tipo, no consciente, no psicológico dela, quando ela decide escolher, o que acontece?
Quando eu decido me escolher, eu até crio novos caminhos neurais dentro do meu cérebro. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele é plástico, é o que a gente chama de neuroplasticidade. Cada vez que eu falo palavras de afirmação, cada vez que eu falo eu sou maravilhosa, eu me escolho, tudo muda. A sua autoestima muda. A sua percepção de você mesma muda. E você descobre, você se redescobre, você descobre uma força. Você fala, mas espera aí, isso estava adormecido. Porque nós temos uma potência muito grande. A gente dá a vida. Sim. A gente gera um ser humano. Então, se você é capaz de gerar um ser humano, imagina o que você pode fazer. Você tem uma potência que a gente não se reconhece. E vem esse relacionamento para minar nossa potência. Então, quando você se redescobre, que você fala, não, a partir de hoje eu me escolho. Sou eu a minha prioridade. Você fica até um pouco egoísta, eu confesso. Você fica até um pouco egoísta. Vamos perdoar, né? Mas a gente perdoa. Por quê? Porque você passa a colocar barreira com tudo. Você passa a não aceitar qualquer coisa. Você passa a falar não. E você passa a entender que você não tem que justificar nada. É aquela coisa assim, você quer fazer isso? Não quero. Por quê? Porque eu não quero, acabou. Não vou fazer. Você passa a entender que você tem valor, que a tua palavra tem valor. Sim. E que a sua vida é você que toma conta. É você que gera a tua vida, não é outra pessoa que vai te fazer de marionete e vai falar, não, você vai aqui, vai ali, esquerda, direita, não. É você que vai gerar a tua vida. Então, a partir do momento que eu me escolho, eu descubro essa potência que está só adormecida. Ela não morreu, ela só está adormecida. Sim. Porque você nasceu com essa é a tua essência. Qual que é a minha essência? E aí você conecta com a tua essência e você fala, a partir de hoje, ninguém passa a perna em mim mais. E em todos os sentidos. Na família, nos amigos, no trabalho, em todos. Filhos, nossa, porque tem muito filho abusivo também. Então, assim, é em todos os sentidos. Eu me escolho, a partir de hoje, eu sou a potência. Incrível. Maravilhoso. E como que foi esse processo de se reconstruir depois que você viu sua vida assim desmoronar? Eu falo que foi assim, degrau por degrau. Não foi assim, não foi da noite para o dia. Demorou alguns anos para eu poder me reconhecer novamente. Levou alguns. Eu me olhava no espelho, eu não me reconhecia. E hoje eu olho as fotos, eu não me reconheço. Eu me desconectei completamente daquele asco, completamente. Aquele asco morreu, completamente. Mas hoje é assim, o processo ele foi lento. Ele foi doloroso, porque para cada pessoa ele vai levar um tempo diferente. Tudo depende de como o teu cérebro reagiu ao trauma, como o teu cérebro reagiu àquelas feridas, como que você vê o mundo, como que você foi criada, tudo depende. Então, assim, quando eu fui me reconectando comigo mesma, eu falei, peraí, eu sou capaz de me curar, eu sou capaz de ir mais além. Mas foi assim, degrau por degrau. E eu sempre falo assim, você sobe 5, cai 10, você sobe 15, cai 20. É normal, não tem jeito. É a vida, né? Porque é a vida e sempre vai ter algum gatilho que vai falar, opa, peraí, volta pra cá, a gente volta, não tem problema. A gente volta e ele fala, respira e fala, não, peraí, deixa eu avançar mais um pouquinho. Então, não é uma linha reta. A cura não é uma linha reta. A cura, ela é cheia de curvas, mas é possível. É um dia de cada vez e você respeitando o teu limite, que é o mais importante. Não é a pessoa falar assim, segue a tua vida. Foi melhor assim. Você se livrou daquela pessoa. Não deixa as pessoas desvalorizar a tua dor. Não deixa as pessoas desvalidar a tua dor. A tua dor é você que está sentindo. Ninguém pode sentir por você. Eu sempre falo assim, põe a sua mão em cima da minha mão. Você sente a minha mão? Não. Se eu pôr a minha mão em cima da tua Põe mão. a sua mão em cima da minha mão. Você sente a minha mão? Não. Você não sente a minha mão, você sente a tua mão em cima da minha mão. As minhas células e a minha mão só eu sinto. Então, assim, entendi. A minha dor só eu sinto. O outro não vai entender a minha dor. E não é para entender, porque a minha dor, ela está nas minhas células. Sim. Ela está dentro de mim. Só eu posso entender a minha dor. Então, não deixa o outro desvalidar a tua dor. Se for preciso você demorar 5 anos, 6 anos, 7 anos para sair daquela dor, demore. Não tem problema. Mas saia inteira do outro lado. Você não tem que, em 1 ano eu tô bem, tô maravilhosa. E isso é um erro que muitas mulheres fazem. Elas saem do relacionamento, elas já entram em outro.
Ela não se cura. E o que vai acontecer? Vai repetir padrão. Nossa, e vai levar todo esse... E aí ela traz toda a dor para esse relacionamento, por quê? Porque ela não está curada aqui. E aí ela começa a despejar o lixo emocional dela em cima do outro também. E a outra pessoa a mesma coisa, ela saiu do relacionamento, ela entrou no outro já logo de cara, ela não está curada, aí são duas pessoas que não são curadas despejando lixo emocional um no outro. Não vai dar certo. É por isso que hoje em dia muita gente fica pulando de um relacionamento para o outro, porque ninguém está curado, está todo mundo ferido. Então, quando você sai do relacionamento, vai se curar, vai se conhecer, vai saber quem é você. Para de pular de um relacionamento para o outro, porque você vai ferir e vai ser ferida por outras pessoas. Sim. Nossa. E aí o resgate é muito pior. Sim. Então, saia do relacionamento, vai se curar, vai se conhecer, vai fazer o que você gosta. Eu gosto de fazer aula de dança. Vai fazer aula de dança. Eu gosto de fazer piano. Vai fazer piano. Não se preocupe de precisar, porque a sociedade, ela exige que você esteja com alguém, porque senão você não é feliz. Como assim? Você feliz e independente? Impossível. Mulher independente e feliz para a sociedade não existe. Não existe. É verdade. Se você está sozinha, você tem algum problema. Não preocupe com isso. Se preocupe com você. Se preocupe de fazer as coisas que você gosta. Sim. Se preocupe de te resgatar. Se cure por inteira. E a hora que você chegar lá na frente, eu falo, passa pelo Vale da Sombra. A hora que você chegar lá na frente, se você quiser ter alguém na sua vida, você pode. Mas aí é porque você quer. Não porque você está sendo obrigada ou porque você quer curar uma ferida dentro e preencher aquele abandono com uma pessoa. Com certeza. Assim, tem uma pergunta aqui que eu até deixei, mas já respondeu com certeza, sobre o autoconhecimento, né? Que é a chave para a libertação feminina. Você já disse aqui até o momento, até agora, né? Que sim, com certeza, mas é a chave, assim, você acredita nisso? Ou você só passou a acreditar depois que você passou por esse processo? Como que foi? Hoje eu acredito 100%. Hoje, sim, se você não tiver autoconhecimento, você vai repetir padrão, você vai sofrer, você vai entrar em relacionamento ruim, você vai aceitar coisas que você não é para você aceitar. Mas antigamente eu não tinha esse autoconhecimento. Antigamente eu não tinha essa maturidade emocional que a gente fala, né? Esse despertar da consciência que eu chamo hoje. Então, assim, a mulher que ela tem esse autoconhecimento, que ela tem esse despertar da consciência, nossa, ela está há milhões de anos-luz na frente. Eu preciso ter esse despertar da consciência, eu preciso ter esse autoconhecimento para eu não cair em outro padrão de novo, para eu não aceitar qualquer coisa, para eu saber quem eu sou. Quem que eu sou? Eu sempre pergunto para minhas pacientes assim, quem é você? Tira todos os teus títulos, tudo. Doutora, mãe, amiga, filha, quem é você? As pessoas não sabem, elas não conseguem responder. Elas não conseguem responder, mas espera aí, o que eu gosto? O que eu faria para mim? Para onde que eu viajaria sozinha? O que eu comeria? Eu me levo para ir num restaurante, por exemplo, comer? Hoje eu faço isso, eu me levo para passear. Falo, peraí, eu tô querendo comer isso, eu vou lá sozinha hoje, e vou. Não tenho apego mais. Então, o autoconhecimento, ele te traz isso. Ele te traz esse desapego, que você consegue ser sua melhor companhia. A partir do momento que você é a sua melhor companhia, você consegue amar o outro melhor também. Com certeza. Porque se eu não me amo o suficiente, eu não consigo ensinar o outro a me amar. Porque qualquer coisa que ele me der, eu aceito. Sim. Porque eu não me amo. Então, o que ele me dá, para mim é o suficiente. Para mim tá bom. Eu acho que aquilo ali é que é o normal. Não. Eu me amo primeiro, depois eu consigo transbordar na vida do outro. Aí eu consigo mostrar para o outro, olha, fulano, é assim que eu gosto de ser amada. É assim que eu gosto que façam comigo. É desse jeito que eu gosto de ser tratada. Então, o autoconhecimento, ele traz isso. Ele traz todo esse despertar da consciência feminina que eu preciso ter para eu ter relacionamentos genuínos. E você como terapeuta, Yáscola, hoje a gente sabe, quando uma amiga, alguém, uma mulher, comenta com a gente sobre algo que está acontecendo. E a gente fala, busca uma terapia.
E aí a primeira coisa é, eu não tenho condição para isso agora. Deixa isso para depois. Eu queria que você pudesse compartilhar alguma forma da pessoa acender isso, alguma coisa que leve ela a entender que a terapia é um custo, é um investimento maravilhoso para a vida dela. Mas eu queria que ela no momento, ela não vai investir isso e ela tá ali procurando ajuda, apoio e que não vá buscar para a família isso. O que você aconselha, assim? É assim, ó, a saúde emocional hoje tá uma coisa, é muito grave. Por quê? Porque não é visto. Por exemplo, eu tenho depressão. Você olha para mim, você não fala que eu tenho depressão. Quando você olha uma pessoa, você não fala que ela tem ansiedade. Se ela tiver um câncer, você sabe. Se ela tiver um braço quebrado, você sabe. Mas a depressão, a ansiedade, toda doença emocional, ela é invisível. Então as pessoas não dão valor. As pessoas acham que elas não têm que priorizar, porque elas acham que aquilo ali não vai resolver a vida dela. Eu não vou investir nisso aqui, mas a pessoa prefere, por exemplo, comprar um sapato extremamente caro, mas não investe R$200, R$150 numa terapia. Sim. E hoje em dia existem muitas universidades que dão terapia de graça. Hoje em dia existe terapia de grupo, que é extremamente assim, ó, é muito curativo quando você está com várias outras pessoas, porque você entende que a tua dor não é tão grande, você entende que o outro passa muito mais coisa do que você, e você se cura na dor do outro também. Então, hoje em dia, existe várias... Claro, existe terapeuta que cobram R$500, R$1.000, existe. Mas existe pessoas que cobram um valor mais acessível. Existe universidades também que dão terapia gratuitamente. E existe terapia em grupo que faz esse valor abaixar bastante. Então, procurem terapia, porque a terapia, ela não é um band-aid que você vai colocar só para tapar um machucado. Não, ela vai te curar internamente. É o teu ser, a tua essência que vai ser curada. Sim. Porque é muito grave a saúde emocional. E quanto mais você deixa esse problema estender, mais grave fica. Porque aí ele vai vir depois em forma de doença. Porque toda a tua emoção que você não consegue gerenciar vai virar uma doença. Toda emoção. Se você não colocar para fora, e vai ficar muito mais caro. Se você tiver uma doença, aí você tem que correr e não tem? Sim. Você tem que ir para o hospital, você tem que fazer cirurgia, você tem que ficar em casa, você tem que ficar em convalescência. Então vai ser muito mais grave. Então procurem terapia. A terapia, ela vai trazer um alívio. Eu falo que a terapia ela é um bálsamo para trazer alívio para nossa alma. Procurem terapia porque não é bobo, não é raso. A terapia ela é extremamente profunda a partir do momento que a pessoa ela aceita ser curada. Eu não posso curar ninguém que não quer ser curado. A pessoa ela vem para a terapia e ela já tem a consciência que eu venho para olhar as minhas dores. Eu venho para eu me abrir realmente. Eu venho para eu abrir meu coração. O terapeuta é a pessoa mais indicada para você falar de absolutamente tudo. Não tem julgamento na terapia. Não existe. Você pode falar absolutamente tudo que você quiser na terapia. Sem julgamento. Sem julgamento. Que maravilha. Quem que não tá precisando, gente? Todo mundo. Entra Todo na mundo fila. Precisa. Entra na fila aí. E quando você fala muito sobre fé, consciência, essência feminina, como que esses pilares te ajudaram a conectar e fazer, né, com que você fosse curada, assim? Como que você juntou a fé, consciência, essência feminina pra cura? Eu comecei a me aproximar mais de Deus. É claro, eu briguei com Deus, né? Quando eu me separei, eu briguei. Por quê? Por que você fez isso comigo? Por que você deixou isso acontecer? Acho que é normal, todo mundo briga alguma vez na vida. Mas aí, quando eu compreendi que eu não ia conseguir sair daquela dor sem a minha fé, que eu precisava aumentar a minha fé, aí eu me aproximei mais de Deus. Aí eu voltei para a igreja também e fui pedindo muito a Deus paz no meu coração. E principalmente para eu poder me reconectar comigo mesma e para eu poder perdoar as pessoas que me feriram. Eu acho que a partir do momento que eu consegui perdoar as pessoas que me feriram, aí trouxe essa calma. E aí eu consegui essa consciência de que, tá bom, eu fui ferida, sim, mas o que eu vou fazer com isso agora?
como que eu vou, o que que eu vou trazer para outra pessoa? Qual que é a mensagem que eu vou trazer para outra pessoa dessa ferida que eu tenho? Qual foi o propósito para eu ter passado por tudo isso? Então, quando eu consegui perdoar, eu consegui entender que Deus estava ali o tempo todo. No momento que eu não conseguia caminhar, ele me pegou no colo e ele me levou. Porque era aqueles momentos que eu falava, Deus, não estou aguentando mais. Não estou aguentando, a caminhada está muito pesada. É como se eu estivesse andando em brasa. Aí ele me pegava no colo e ele, tá bom, eu estou aqui. E aí você entende que você é filha amada de Deus. Eu sou filha amada de Deus. E ele quer o melhor para mim. Então tudo foi se conectando. Tudo foi fazendo sentido. Você fala assim, tudo vai fazendo sentido. Eu tive a dor, Deus estava comigo, porque a gente briga, porque a gente acha que Deus não está lá, mas eu falo assim, não é Deus que te machucou, não foi Ele. Ele vem para te restaurar. Ele vem, te restaura, e aí você segue a tua caminhada. Com fé, com resiliência, e você segue a tua caminhada. É verdade. E já emendando aqui, né? E o papel de Deus, da espiritualidade na tua reconstrução, qual que foi esse papel? Foi, assim, essencial. Essencial. Porque eu pedia muito um propósito. Eu pedia muito para ele, me diga, por que eu passei tudo isso? E aí ele foi me mostrando. E uma vez Deus falou uma coisa para mim, eu recebi uma mensagem assim, você vai pisar onde você nunca imaginou. Deus vai te levar a lugares que você nunca sonhou. E hoje isso está se concretizando, hoje isso está se realizando. Então, quando eu olho lá para trás, eu falo, se eu não tivesse fé, eu não teria me curado. Se eu não tivesse fé, eu não teria saído daquela dor. Então, quando tudo foi se alinhando, quando tudo foi, Deus está aqui com você e Ele vai te levar para lugares que você jamais imaginou pisar. Aí o meu coração ficou mais calmo. Aí eu fiquei, não, agora eu entendo todo o propósito, eu entendo toda a dor, por que eu passei por isso. Aí eu consegui me acalmar e consegui perdoar todo mundo que tinha me Que bom, que bom. todo que bom, mundo que tinha me ferido. O coração acalmou. Exatamente. E já vamos então agora falar do resultado de tudo isso. Né? O resultado de tudo isso, eu queria saber como nasceu o livro Além da Dor. Nossa, o livro, eu comecei a escrever o livro à mão. Comecei a escrever o livro à mão. Por quê? Porque quando eu comecei a estudar, eu entendi que a escrita terapêutica, ela era essencial na nossa vida. Então, assim, quando você tiver uma dor muito grande, escreva. Porque quando eu escrevo, eu coloco em palavras o que o meu coração não consegue colocar para fora. Então, aquele meu caos mental, ele entra em organização quando você escreve. Sim. E quando você escreve, às vezes, você vai escrever coisas que você jamais teria coragem de falar para outra pessoa. Então, você vai escrever. E eu comecei a escrever. Escrever. E aí, eu comecei a comentar com as pessoas, né? Eu tô escrevendo. Eu não pensava nem em publicar o livro. Mas aí, eu comecei a comentar com as pessoas. Escrevi isso, escrevi aquilo. E as pessoas começaram a falar, mas espera aí, essa tua história dá um livro. E eu pensava assim, mas quem vai ler meu livro? Ninguém vai ler. Quem que quer ler o livro de uma mulher traída que ficou na dor, que se reconstruiu? Quem que quer? Aí as pessoas falavam, todo mundo. Porque todo mundo está passando por isso. Todo mundo tem uma dor muito grande. Mesmo que não seja uma dor de traição, tem uma dor muito grande. Claro. E no livro eu falo de feridas emocionais, eu falo de trauma, eu falo do luto invisível, eu falo das mulheres que são apenas decoração dentro da casa delas, que elas são completamente invisíveis. No livro, eu abranjo absolutamente tudo. Não é só a traição, não é só a dor. É tudo que as mulheres passam dentro da própria casa, dentro do relacionamento, dentro da família. Então, o livro nasceu de uma necessidade de levar todo esse conhecimento para as mulheres. Eu falei, eu preciso ensinar isso para as mulheres, eu preciso levar esse conhecimento. E eu preciso mostrar para as mulheres que a gente pode se recuperar. Eu posso me refazer, não importa o que fizeram comigo, eu posso me refazer a partir do momento que eu me escolho. Eu me escolhi, aí eu consigo me refazer. Então o livro nasceu disso. Incrível. E mergulhando na leitura, assim, o que elas podem esperar? Quando elas mergulharem? O livro, assim, ele é um bálsamo para a alma cansada. Eu sempre falei, ele é um bálsamo para a alma cansada. É aquela que ela vai se reconhecer na dor, ela vai entender as feridas emocionais dela,
Ela vai entender um pouco sobre trauma, claro que eu não aprofundei muita coisa. Então, o livro, ele traz uma mensagem de reconstrução, de amor, de resiliência e de reconexão. Principalmente com o teu feminino, principalmente com as tuas partes, com a tua criança, com a tua adolescente e com a tua jovem adulta. No livro, ele fala de tudo isso. Então, o livro, quem já leu o livro fala assim, é você sentada no sofá falando comigo. Parece que você está conversando comigo. É uma leitura muito fluida, ficou uma leitura muito leve o livro. Então, elas podem esperar uma mensagem de esperança. O que eu quero é que as mulheres leiam o livro, que elas falam, nossa, eu posso, eu sou capaz. E eu quero que a mulher que leia o livro, que ela esteja num relacionamento ruim hoje, que ela observe o relacionamento dela. Que ela entenda que ela não tem obrigação nenhuma de ficar num relacionamento ruim. Que ela entenda que ela pode sair. Às vezes a mulher fala assim, mas eu não tenho dinheiro, eu não tenho trabalho. Eu também não tinha. Eu não tinha dinheiro, eu não tinha trabalho e eu fui atrás. Eu corri, eu consegui. Você vai ter que fazer algumas conciliações? Vai. Tudo na vida você tem que fazer conciliação. Senão você não consegue sair do lugar. Então, o livro, ele é uma mensagem de esperança, de amor e de acolhimento para as mulheres. Ótimo. E Ascula, para você, o que significa viver além da dor? Além da dor significa eu me escolher. Além da dor significa eu tenho um propósito muito maior ainda. Eu tenho projetos muito maior ainda. Além da dor significa eu me amar. Eu tenho autoestima extremamente elevada, que hoje em dia a minha é extremamente elevada. Além da dor é você viver com propósito. Isso é viver além da dor. E o que você diria para a mulher que você era antes de tudo isso acontecer? Minha filha, por que você não foi buscar autoconhecimento antes? Olha. Minha filha, por que você demorou tanto esse despertar da consciência? Por que você não foi buscar autoconhecimento antes? E hoje eu falo para as meninas mais jovens, busque autoconhecimento, busque. Não espera chegar lá nos 50 anos, 45 anos. Não é tarde, não é que é tarde. Você pode buscar autoconhecimento a sua vida inteira. Mas quando você busca antes, você vai passar por menos sofrimento. Então, hoje, se eu tivesse a oportunidade de ir lá atrás e encontrar a Yáscula de 30 anos de idade, 20 anos de idade, primeira coisa que eu falaria, busque autoconhecimento. Porque você vai passar por situações em que você vai tomar decisões e você estando com a sua inteligência emocional muito mais evoluída, você vai conseguir tomar decisões mais com clareza. Você vai ter muito mais clareza para você enxergar o que você deve fazer. Então, busquem autoconhecimento. Eu acho que hoje em dia está muito mais fácil. Assim, muito mais, né? Muito mais. YouTube você tem muita coisa. Sim. Gente, autoconhecimento não é só eu ir lá fazer terapia, não é só eu ler livro. No YouTube a gente tem várias coisas. Se você quiser saber sobre feridas emocionais, sobre trauma, sobre os tipos de relacionamento, tem muita coisa. Então, assim, hoje em dia não é igual antigamente, quando eu tinha 20 anos de idade, que eu não tinha acesso a absolutamente nada. A única coisa que eu tinha era livros. E com 20 anos de idade eu não pensava, vou ler um livro de autoconhecimento. Jamais. Não. Eu comecei a pensar nisso depois. Então, assim, hoje em dia, a pessoa ela não tem desculpa. Ela tem a mão. A gente tem a internet, a gente tem todas as redes sociais com profissionais brilhantes que trazem informação o tempo todo. Então, a pessoa ela não tem desculpa de falar, eu não sabia disso. Eu não sabia, você não foi a buscar a informação. Então, busque a informação, busque autoconhecimento. Façam cursos livres, cursos de graça, estudem bastante, leiam muito livro, assistam muito vídeo, porque você vai conseguir ter esse despertar da consciência muito mais rápido. Uma responsabilidade com a própria vida. Assim, autorresponsabilidade. Né? A partir do momento que eu tenho autorresponsabilidade, eu sei que é eu por mim mesma, não é o outro. É eu que tenho que me resgatar, eu que tenho que me salvar. Eu não tenho que esperar o outro vir me salvar. Porque o outro não vai vir salvar a gente. Não. Infelizmente, felizmente, tá bom? Olha, e amor para dependência emocional. Como que a gente faz para diferenciar isso? Nossa, amor de dependência emocional. A dependência emocional é aquela coisa que machuca.
O amor, ele é fluido. O amor, ele não machuca. O amor, ele é leve. O amor, ele não exige. A dependência emocional é aquela que exige muito da gente. Eu preciso usar uma máscara dentro do relacionamento para o outro me aceitar. Eu não consigo ser eu mesma dentro desse relacionamento. Aí eu estou na dependência emocional. Porque se é amor sem ser dependência, flui. É leve. É assim, é aquela coisa que você fala, nossa, mas isso existe? Tem muitas pacientes minhas que passaram por relacionamentos abusivos que quando encontram pessoas leve, elas não sabem nem lidar. É aquela coisa, você não tem nem roupa para usar para isso. Não tem nem roupa para esse evento. Eu não tenho nem roupa para isso, gente. Como assim? Porque o caos mental é tão grande que ela viveu dependência emocional a vida inteira que ela não sabe lidar. Ela não sabe ser leve. A outra pessoa, o amor, ele não te cobra. O amor, ele deixa você crescer. O amor, ele não é aquele assim, um cachorro que você tem a coleira e você deixa aí e você puxa de uma vez. Não. O amor, ele não te põe coleira. O amor, ele deixa você ir e ele vai junto, ele vai crescendo junto com você. Então, a dependência emocional, ela é aquela que vai te minar, é aquela que vai te trazer para baixo, é aquela que não vai deixar você crescer. E você vai estar o tempo todo preocupado o que o outro está pensando de você. Então, você vai estar o tempo todo pensando de uma forma de agradar o outro para você não perder o outro. Isso é dependência emocional. E quando a gente passa por esse relacionamento com essa dependência tão grande, quando encontra o amor, acho que nem acredita. É como se não merecesse até, né? É como se não merecesse e você não sabe lidar também. Porque a pessoa ela é tão leve que você fala, mas eu nunca me lidei com isso. O teu cérebro não consegue. O teu cérebro ele está acostumado com caos. Tem pessoas que elas não conseguem viver esse amor nunca. Elas vão sempre viver um relacionamento caótico. Por quê? Porque foi só isso que ela aprendeu. O cérebro ele é condicionado a viver no caos. Então ele nunca vai conseguir sair daquele caos e viver uma coisa de forma leve. Sim. Ele vai sempre estar buscando. Tem muita mulher que fala assim, eu tenho o dedo podre. Você não tem o dedo podre. É que o seu cérebro, ele é caótico. Então o que você tem que fazer? Você tem que modificar o teu cérebro. Você tem que usar a neuroplasticidade para você modificar todos esses caminhos neurais do teu cérebro para você entender que esse caos não é você. É o que colocaram em você. Então, as pessoas, eu não consigo viver um relacionamento saudável. Eu não consigo viver um amor saudável. Você consegue. Só que você tem que ter maturidade emocional. Se você não tiver maturidade emocional para entender que aquilo não é amor, você vai continuar apegado àquilo. Você vai continuar dependente daquilo. E a ferida emocional do abandono, que causa a dependência emocional, ela é muito profunda. Ela é muito profunda. Por quê? Porque ela nasce lá na infância. E como que você cura alguma coisa lá da tua infância? É com muito autoconhecimento. Sim. É com muito autoconhecimento. É você entendendo que o que fizeram com você na infância não foi culpa de ninguém também. Eu sempre falo assim, gente, pai e mãe tá vivendo essa vida pela primeira vez também. É verdade. Então eles vão errar. Eles vão errar. Tudo que eles estão fazendo é pela primeira vez. Eles não tiveram um manual assim, vou ter filho, tem que ser assim, 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 A, B, C. Vou seguir isso daqui. Não existe isso. O pai e a mãe foram criança, o pai e a mãe foram adolescentes, deixaram os sonhos de lado, muitos deixaram os sonhos de lado. Hoje em dia eu vejo muita mulher de 60 anos extremamente frustrada, porque deixou todo o sonho de lado para criar os filhos, para acompanhar o marido. Aí chega aos 60 anos, o marido abandona. Tem até um fenômeno mundial para isso. Chama Great Divorce. As mulheres são abandonadas aos 60, 70 anos de idade, depois que criaram as famílias e elas vivem na linha da pobreza. Por quê? Porque os homens tiram tudo delas e vai viver a vida deles. Então, assim, você tem que ter maturidade emocional. Se você não tiver maturidade emocional, você não consegue passar por isso. Sim. Hoje, nas redes sociais, hoje está muito em alta uma trend, né? No TikTok aí da vida, que é aquela trend falando assim, quando você sai da sua casa, da sua família, e você tá na sua casa e não tem grito, não tem bebida, não tem
xingamentos, né? E essa parte dessa gratidão de você estar num ambiente, e é o que a gente fala, não é só um relacionamento amoroso, Não né? não Tem é. o familiar também, né? Onde você sai daquilo que você achava que era normal, Daquele caos. daquele caos, né? Você achava que aquilo ali é que era verdade. É igual eu falei, o abuso que você sofre de irmão, de pai, de tio, de primo, sempre com piadinha sem graça, denegrindo a mulher, rebaixando a mulher. Você acha que aquilo ali é normal. Porque é aquilo ali que você viveu a tua infância inteira, a tua adolescência inteira. Então você vai para um relacionamento caótico e você acha que é normal. Porque é aquilo que você aprendeu. Você não aprendeu diferente. É por isso que, quando você tem essa maturidade emocional, esse despertar da consciência, você começa a quebrar todas essas crenças. Você fala, peraí, o que me ensinaram é o que eu acredito hoje? Será que isso é realmente real? Você começa a se questionar. Quando você está na imaturidade emocional, você não se questiona, você vai com fluxo. Você só segue a vida. Quando você tem esse despertar, você começa a se questionar. Aí você começa a entender, tá, não, isso não é certo. Não, isso daqui é caótico. Não, isso daqui eu não aceito mais. É por isso que eu falo, busque autoconhecimento. Quanto mais você busca autoconhecimento, mais você vai eliminando as crenças e vai destruindo as crenças que colocaram na sua cabeça. Colocaram. Você, com 0 a 7 anos de idade, você aprendeu o quê? O que sua mãe te ensinou. Sim. E aí você leva isso para a vida. Você leva isso para o resto da sua vida. Quando você chega lá na sua vida adulta, se você não se questiona, é aquilo ali, daquele jeito que você vai agir. Sim. É exatamente aquilo que você vai agir. E a gente não pode agir por impulso. A gente não pode agir por automático. Eu não posso ficar no automático. Eu tenho que me questionar o tempo todo. Peraí, mas isso daqui é certo? Peraí, o que eu faria? Eu sempre falo assim, meus pacientes, questiona o que eu faria. Quando você for fazer uma coisa, você para e fala assim, o que a Yáscola faria nesse momento? Uma boa. Como que ela responderia nesse momento? Eu sempre falo isso para elas. Porque aí você vai olhar por outro lado. Você não vai agir por impulso e você não vai agir no automático também não. Porque a gente está sempre no automático. A gente está sempre, tá, vamos, é agora. Ah, não, tá bom, é assim. Ah, tá, não vou nem questionar sobre isso daqui, não. Ah, tá bom, não vou nem, vamos embora. A gente está sempre assim, mas eu não posso. Eu tenho que estar me questionando o tempo todo. E eu tenho que sempre, eu falo assim, ó, dê um passo para trás, analisa a situação, depois você age. Porque aí você não age, e isso é a inteligência emocional. Porque todo mundo que não tem inteligência emocional age por impulso. Todo mundo que não tem inteligência vai agir do jeito que o cérebro dele aprendeu. E eu preciso dar um passo para trás, olhar toda a situação e falar, não, peraí, o que o fulano faria nessa situação? Então você fala assim, eu vou lançar o Cápsulas da Yáscola, porque as minhas pacientes falam, pelo amor de Deus, manda áudio para mim todo dia para eu saber o que eu faria nisso e aquilo. Porque as pessoas, elas estão no automático o tempo todo. Elas não conseguem refletir. Esquecemos que é presente, né? O dia. Completamente. A gente vive no passado o tempo todo. Você vive na dor, você vive no passado, no abandono, você vive na tua infância. Mas e hoje? Sim. O que conta é hoje. O que está acontecendo comigo hoje? Por que eu não presto atenção em todo mundo que está em volta? Por que eu não presto atenção no que está acontecendo? Isso é uma coisa muito clara, muito nítida. É todo mundo no restaurante, por exemplo, no celular. Sim. Ninguém está conversando com ninguém. Mas espera aí, e o momento presente que você não está vivendo? Por que você está vivendo no passado? Por que você está apegado? Por que você está apegado naquela pessoa que está lá do outro lado do mundo, mas essa pessoa que está na sua frente você não consegue conversar? Por quê? O que você está querendo provar? Então eu falo, desliga. A gente não desliga. A gente fica conectado o tempo todo. Ou a gente está conectado com alguém do outro lado do mundo, ou está conectado com o trabalho, ou está conectado com a família, mas a gente não está vivendo esse momento presente. E o ser humano, ele se cura no vínculo. Ele precisa desse vínculo com outro ser humano para ele poder se curar. Porque a gente não cura das nossas dores sozinho também. A gente precisa dos vínculos das pessoas para a gente ter essa regulação emocional no abraço, no aconchego, na palavra. Aí você tem uma regulação emocional e você começa a se curar.
É por isso que a gente sempre a gente quer pertencer. A gente quer pertencer ao grupo, à paróquia, à comunidade, na escola, no time de futebol, a gente sempre quer pertencer. Pode prestar atenção que o ser humano está sempre procurando grupos. Sim. Nós fomos feitos para estar em grupos o tempo todo. E se você não está nesse grupo, você se sente não pertencente a nada. E aí que vem a dor. Meu Deus. E de tudo isso, qual foi o maior aprendizado dessa jornada na sua reconstrução, assim, de reconstrução? Tudo isso que passou, assim, o que você olhou e falou, nossa, isso aqui para mim foi um aprendizado, um grande aprendizado. O grande aprendizado para mim foi perdoar o outro. Eu acho que esse foi o grande aprendizado. Por quê? Porque o nosso ego é tão grande, que a gente quer fazer palco da nossa dor. Mas a gente esquece a dor do outro. Então, assim, o aprendizado foi, eu perdoo o outro. Eu entrego para ele o que é dele e eu trago para mim o que é meu. Porque eu também tenho responsabilidade. A gente não é alecrim dourado que a gente passa pela vida também sem não ferir o outro. A gente também fere o outro. A outra pessoa também, ela tá machucada. E pessoas feridas ferem pessoas. Então, o grande aprendizado foi aprender a perdoar. A partir do momento que eu aprendi a perdoar, aí a coisa ficou mais leve. Aí você fala assim, tá, eu perdoei, então agora eu posso evoluir. Agora eu posso passar um caminho a mais. Eu falo que é como se você pudesse passar o portal. Enquanto você não perdoa, você não pode passar o portal. Porque você está preso ao passado. Você está ali culpando o outro. E você toma o veneno querendo que o outro morra. Você toma o veneno, mas você quer que o outro morra. Por quê? Porque a dor é você se corroer o tempo todo. É como se fosse uma ferrugem que está te corroendo por dentro. Mas você quer que o outro morra, você quer que o outro sofra a mesma coisa que você. Você quer que o outro passe o que você passou, o outro não vai passar. Então perdoa, deixa aí, larga a âncora, deixa ela embora. Tá sangrando assim, ó, na sua mão e a gente não larga. Vai embora. Então, o grande aprendizado foi eu aprender a perdoar. A hora que eu aprendi a perdoar, falei, não, isso aqui não me cabe. Eu vou pegar essa mochila do que me cabe e vou continuar a minha caminhada sozinha. Perdoar, não esquecer. Perdoar não é esquecer. As pessoas confundem muito. As pessoas acham que perdoar é você conviver, você esquecer e você fingir que nada aconteceu. Não é. Perdoar é você tirar aquilo que não é teu e você deixar com o outro. É você dizer, eu te perdoo porque eu não carrego essa culpa comigo mais. Mas eu nunca vou esquecer o que aconteceu. Isso nunca vai acontecer. Você sempre vai lembrar, só que você não vai ficar apegado àquilo. É você hoje lembrar, mas com um álbum de fotografia que você vai lá de vez em quando, você abre, você olha, mas aquilo não te causa nada. É você olhar aquela fotografia e falar, um dia essa pessoa viveu isso, que não sou eu. Então, perdoar não é esquecer. Perdoar é liberar o outro e liberar você principalmente. As pessoas confundem muito o perdão. Elas acham que perdoar é você ter que conviver com a pessoa, você ter que aceitar, você ter que falar amém. Não é. Não é. Perdoar é você liberar. Eu falo, olha, eu te perdoo. Por quê? Porque você também tinha dor. É porque senão fica o que você comentou agora, que é você guardando aquele veneno, se corroendo, esperando que um dia o outro vá passar e não vai acontecer e você tá corroída todinha. Não. É você tomar o veneno, mas querer que o outro morra. Não vai morrer. E uma coisa muito que eu vi ao longo do meu processo também é eu querer que o outro me peça perdão. Não vai acontecer. Nada vai mudar. O outro ele pode vir, pedir perdão, ajoelhar. Nada vai mudar. A tua dor não vai passar. Então não espere que o outro venha te pedir perdão. Libera ele. E uma coisa que é muito eficaz é escrever. Fulano, eu te perdoo por isso. Te peço perdão também. Porque a gente não passa nessa vida, a gente não é alecrim dourado, que a gente passa não causando dor no outro também, porque a gente causa dor no outro também. Então eu te perdoo por isso, eu te libero, eu te peço perdão e deixa aí. Libera o outro. Porque senão você fica o tempo todo segurando essa energia e você vai avançar? Não vai. Você vai ficar preso, estagnado naquela energia que não vai te levar em lugar nenhum. Libera, deixa embora. Mas eu não esqueço.
aquela pessoa ela não senta na mesa comigo mais. Aquela pessoa ela não faz parte do meu convívio, nunca mais. Eu não esqueço o que aconteceu, mas eu não esqueço, não é para ficar preso na dor, é para eu me impulsionar para eu ir mais além. Porque eu sei que o que aconteceu comigo, eu preciso me impulsionar. Eu não posso ficar presa aqui. Eu tenho que avançar. Então, eu perdoo para eu liberar o outro. E para eu liberar toda essa raiva. Essa raiva que fica junto com a gente, isso acaba com o nosso emocional. Eu fico doente. Se você ficar sempre corroendo isso, você acaba adoecendo. E você vai parar aonde? No hospital. E o outro vai estar vivendo a vida dele maravilhosamente bem. É verdade. Lindo, leve, solto e sem saber que você tá naquela dor. E quando a gente perdoa da boca pra fora? Muita gente, assim, porque acontece muito, eu perdoei, É. mas não perdoou. Não perdoa, tem que perdoar do coração. Não tem jeito. Perdoar do coração é você genuinamente pedir a Deus para aliviar a dor do teu coração. Genuinamente. Porque eu também, nos primeiros 2 anos, eu acho, eu perdoei da boca para fora. Perdoei, mas não tinha perdoado. E aí eu entendi que eu não tinha perdoado quando eu encontrava a pessoa em eventos. Nossa. Quando eu encontrava a pessoa em eventos, eu via que eu ainda estava traumatizada, porque meu corpo tremia só de ver a pessoa. Meu corpo tremia todinho, só de ver a pessoa. Aí eu entendi que eu estava traumatizada ainda e que eu não tinha perdoado. Então, hoje em dia, se eu vejo a pessoa, nada acontece. Aí eu entendi, agora eu consegui liberar. Então, não é da boca para fora. Se preciso for, é o que eu falei, escreva. Escreva, peça perdão, perdoe. Quantas cartas forem necessárias. Joga fora, joga no vaso, queima. Faça o que você quiser, não guarde essas cartas. Mas é você perdoar do seu coração. Pedir para Deus tirar aquela dor do seu coração realmente. Tira essa dor, tira esse peso do meu coração. Eu não quero carregar isso mais. E é por isso, e é aí que vem a fé. Se você não tiver fé, não tiver alinhado, você não consegue sair dessa. Você não consegue sair. Você tem que pedir muito discernimento a Deus para você poder avançar, para você poder conseguir realmente liberar. A outra pessoa, eu falo assim, a outra pessoa, ela te feriu, ela te machucou, mas ela tem direito de ser feliz também. Sim. E é isso que a gente é egoísta, a gente não quer que a outra pessoa seja feliz. A gente quer que a outra pessoa, ela passe igualzinho o que você passou. Ela tem que passar a mesma dor que você passou. Como assim? É inaceitável a outra pessoa não passar. Não, ela tem o direito de ser feliz. E eu acho que esse é o perdão mais genuíno. É você mandar amor para outra pessoa e pedir a Deus para abençoar a outra pessoa. E caminhando para o final, Yáscola, a gente aprendeu muito, todo mundo aqui que tenho certeza que ficou até o final vai levar algo disso. Então, assim, além de você ter recebido tudo isso até agora, compartilha mesmo, pessoal. Não deixa de compartilhar, sabe? As redes sociais tá aí, tem muito profissional bom pra gente poder entregar esse tipo de conteúdo. Conteúdo de pessoas que estudaram, que vivem, que passaram por situações. Então, compartilha aí com o pessoal. E eu queria saber da Yáscola, que era muito que ela deixa uma mensagem para as pessoas, para as mulheres que passam por essa dor. Eu deixei aqui mulheres que passam pela dor, mas foi o que ela trouxe hoje aqui. Não são só as mulheres, homens também procuram, né? Homens porque também. A gente não é um alecrim dourado, a gente também pode ferir as pessoas. Com certeza. Então, assim, eu queria que você deixasse mensagem para essas pessoas que estão presas na dor. A mensagem é: busque autoconhecimento. Busque autoconhecimento e a dor, ela passa. Não existe tristeza que perdure, não existe felicidade que perdure também. A vida ela é feita de altos e baixos. E eu tenho que ter ferramentas e manejo para eu conseguir passar pela vida. Porque as pessoas vão me ferir o tempo todo. Eu vou ter gatilhos o tempo todo. Não existe cura 100%. Às vezes vai acontecer alguma coisa na minha vida que vai me trazer um gatilho que nunca aconteceu. E aí, quando eu tenho esse autoconhecimento, quando eu tenho essa maturidade, eu sei lidar com isso. Eu não vou explodir, eu não vou trazer a dor para outra pessoa. Então, a mensagem é: busquem autoconhecimento. A dor, ela é mensageira. Ela não é para te destruir. Ela veio para te mostrar alguma coisa, ou para você sair da sua zona de conforto, ou para você evoluir.
alguma coisa ela veio te mostrar. Então, acolha a dor. Eu falo para minhas pacientes, acolha essa dor. Assim, ó, fica no quentinho da tua cama, acolha essa dor e pensa, o que essa dor está querendo me mostrar? O que eu preciso olhar dentro de mim? O que eu preciso evoluir para eu sair dessa dor? É essa a mensagem que eu gostaria de passar. Obrigada, né? A gente só tem a agradecer. Muito, muito obrigada. Obrigada. E aproveita, vamos pegar o livro ali, ó, e para quem quiser conhecer mais o seu trabalho, adquirir o livro também, onde que as pessoas te encontram. Se você quiser, pode pegar o livro aqui, claro. Vamos pegar o livro. E fala pro pessoal seu Instagram, site, onde que compra. O livro hoje ele tá no exterior da Amazon, no exterior. Sim. Ele tá em 14 países, Canadá, Itália, Espanha, França, Austrália, Japão, Suécia. Nossa. Ele tá em todos esses países. Aqui no Brasil ele tá na Book2, que é um site que só tem livros. Sim. E a pessoa encomenda, em 7 dias chega na casa dela. Meu Instagram é Yáscula Provetti, muito difícil de achar. Nossa, muito. Com esse nome, muito difícil de achar. Ali no Instagram, eu trago muito autoconhecimento sobre neuroplasticidade, sobre emoções, sobre traumas, que é a minha especialidade, neurociência. Então, eu trago muito autoconhecimento para as pessoas. É sempre uma fala bem fluida, não é uma fala técnica, porque às vezes as pessoas falam assim, mas vai falar de neurociência, nossa, é uma coisa muito complexa. Não, é uma fala bem simples, fluida, para trazer realmente para o público, porque o público precisa saber como manejar. Trago algumas ferramentas, tem o grupo terapêutico, a partir de 2026 tem o retiro para mulheres também, que eu vou começar a organizar, porque nós mulheres precisamos dessa conexão com outras mulheres. Sim. A gente se cura nessa energia da outra mulher. Então, se quiser adquirir o livro, é na Book2 e no exterior é na Amazon. Incrível. E você comentou também que a sua passada aqui pelo Brasil ainda vai para outro estado, palestra. Então, exatamente. Eu vim para o Brasil segunda-feira, eu me formei em neuropsicoterapia, eu vim para minha formatura. No dia 15 de novembro, eu vou estar lançando meu livro aqui em Jundiaí. No dia 17, eu vou estar indo para Porto Alegre, porque eu tenho uma palestra em Gramado e Canela. Tem uma palestra no dia 19, tem uma roda de mulheres no dia 18, e no dia 21 de novembro eu tenho uma palestra na universidade, que eu não me lembro o nome. Mas se você for nas minhas redes sociais, tá tudo lá, todos os endereços, porque são tantos eventos que eu não consegui memorizar todos. Mas lá na minha rede social estão todos os eventos, todos os dias, horários, e todos os eventos são gratuitos. Então, quem quiser participar, pode só mandar uma mensagem lá que a gente vai mandar todo o endereço de todos os eventos. Nossa, e gente... Free. Não percam, então, assim, não percam a oportunidade. Não percam, gente, a oportunidade está aí. Vamos se autorresponsabilizar, né? Pelas nossas escolhas e o acesso. Então, é isso. Assim como você trouxe que a sua fala é muito leve, muito fluida, eu adorei esse programa, esse episódio. Obrigada, te agradeço muito, também. Porque... já é tão difícil tudo, né? Imagina se a gente ainda ficasse falando tudo tão difícil, com uma linguagem tão difícil, né? É verdade. Então, acho que esse podcast foi um bate-papo, uma conversa muito gostoso. Muito natural. Eu adorei. Todos os programas que a gente tem, eu sempre saio com grandes aprendizados, né? Olha que difícil é a nossa profissão. Olha, a gente vai, né? Se forma aí em publicidade, tudo, fica comunicativa e olha o presente que a vida dá pra gente, né? Muito obrigada mesmo, tá, Yáscula? Muito obrigada a vocês, muito obrigada pelo acolhimento. Amei também, foi muito fluido e eu espero que as pessoas busquem autoconhecimento, porque o sofrimento humano, ele tá muito grande. Muito, muito mesmo. Tá em alta saúde mental, olha isso, né? Então, exatamente. Né, é um assunto que tá muito em alta. Espero que esse podcast chegue até você, né? Que te acalme aí, acolha, né? Exatamente. Que seja um momentinho ali de acolhimento também. Isso mesmo. Obrigada a vocês que ficaram até aqui. Spotify, no YouTube, Instagram também. Até a próxima, pessoal. Até a próxima, Yáscula. Obrigada, até a próxima.